lixo é o da mãe Lucinda ali, ó. O lixo da semana. Tu tá juntando lixo agora, mulher? Tu conhece, é? Quem? A mãe Lucinda, não é tu? Eu, Clemente, tô fora. Isso daí é Bill. É Bill? É Bill do lixo. Bill do lixo. É. Tu bota ele pra ir catar lixo, né, mulher? É, botei pra jogar fora. Ah, É. deixei ela. E aí, mulher? Depois cupim dá nos móveis. Dá. Descobrisse mais isso aí. Será que dá? É? Come? Hã? Será que como move? Como mesmo? Não, como não. Eles não gostam não. Eles só gostam de carne, de picanha. Nunca vi. Tu Ou já- quer dar cupim a peste, né? Você Eita. tem que saber de onde é que ele vem. Se tá naquele negócio, como é? Ei, Lá em cima. tu gosta de picanha? No piso da casa. Ou piso não, como é? No No telhado. forro. No forro da Olha casa. ela dando as dicas dela de casa. Você pode. Tem que ir nos 4 cantos da casa, por detrás dos armários, por detrás dos Ih, sofás, mas sabida. Isso não, aí não existe não, mulher. do guarda-roupa. Ora não, as cupins indenizadas não tá